Fala pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Com imensa satisfação que eu volto aqui anunciando o episódio número 5. O Papo Cueca tá de volta. E eu tava tão ansioso quanto vocês. é, Foram longos 8 meses aí, desde o último episódio, 9 meses, para ser um pouco mais exato, desde a última gravação, né? E é com grande satisfação que eu tô voltando, tá bom? Teremos bastante novidades, assuntos para tratar, legal. E eu quero já adiantar uma coisa para vocês que é o seguinte, tá bom? Eu estou montando esse estúdio aqui. Quando eu for fazer os vídeos sozinho, eu estou montando esse estúdio aqui em casa. Vocês vão ver que eu estou com um microfone aqui de podcast. Estou fazendo uma gravação aqui pelo meu computador. Estou montando um jogo de câmeras. Claro que sozinho não tem necessidade de eu estar colocando as outras câmeras no ar. Então, a qualidade dos vídeos vai aumentar ao longo das gravações, tá bom? Então, já vou pedir aí para vocês gratidão pela paciência, gratidão por estar aqui comigo de novo, tá bom? E que a gente possa daqui para frente manter, porque estou preparando muita coisa legal. Agora eu estou integrando aqui o canal do Papo Cueca com o Instagram do Homem Terapia, que é um projeto meu de ajuda e apoio aos homens, né? Que também vai ter novidades aí em breve. Então é isso. E para começar essa bagaça toda, né? A gente tem que reviver algumas coisas que aconteceram. E esse episódio em si, ele nasceu de uma enquete que foi feita lá no comecinho do ano no Instagram do Papo Cueca, onde até de uma forma descontraída eu perguntava o que dava mais medo às pessoas, né? O canal, a gente sabe, lembrando a todo mundo, né? É um canal exclusivo, não exclusivo, né? Desculpa, mas é um canal tanto do Instagram do Homem Terapia quanto o podcast do Papo Cueca. Ele é um perfil direcionado para homens, para a gente poder conversar. Chegarão aqui temas, né? E é importante a participação de todo mundo, mas ele também é um canal para todo mundo, né? E a enquete lá, ela dizia o seguinte: ela perguntava do que a gente tem mais medo. E aí eu coloquei algumas respostas, né, para o pessoal responder a enquete, sendo perder o trabalho, né, doenças e separação, uma questão mais de relacionamento. E pasmem, né, até em questão de doença, já na parte de medos, né, que a gente vai continuar aqui falando de comportamentos. E eu tô bem à vontade aqui em casa, tá? Tô com a minha camisetinha do Motorhead aqui. É, a questão do trabalho foi uma questão que foi muito votada, foi praticamente 85% das pessoas que participaram ali da enquete. O medo do trabalho foi uma coisa bem latente, e aí eu vim preparando isso e já estou falando ali no Calda da Noite, que são Reels que eu posto simultaneamente no Homem Terapia e no Papo Cueca, sobre questões de trabalho. E realmente, a gente sem o trabalho é uma coisa que parece que a gente perde o chão, né? Porque todo o nosso entorno, todo o nosso sustento como ser humano está vinculado hoje ao dinheiro, e a questão realmente de perder o trabalho é perder o dinheiro. A gente vai falar bastante aqui com relação à questão do comportamento do homem, tá bom? E eu vou estrear aqui um quadro também que é o Bumbum na Janela, onde, claro, eu vou contar, me colocar como exemplo, né? Vou contar alguns causos meus para que possamos juntos criar paralelos, né? A gente criar paralelos nisso tudo, para que eu possa entender também um pouquinho da história de cada um, quem for participar aqui nos comentários, e vocês possam também entender e me verem como um pedacinho de história. Vai ressoar com bastante gente, vai conectar com bastante gente, com outras pessoas não, mas para vocês entenderem que é natural a gente poder conversar sobre isso sem medo nenhum, beleza? Então, para a gente começar esse primeiro bloco aqui do Papo Cueca, do episódio de trabalho, o trabalho, por que a gente tem tanto medo do trabalho, né? A gente tem um pouquinho de medo de perder o trabalho, primeiro realmente pela questão do sustento. O nosso trabalho hoje, ele está diretamente ligado
com o nosso dinheiro, com questão de poder financeiro, né? E a gente sem o trabalho, a gente sem o dinheiro, a gente fica coado. Nós não temos como melhorar a nossa vida, nós não temos como pagar nossas contas, nós não temos como comprar nossa alimentação, manter a nossa moradia, né? E é por isso que o trabalho hoje, ele é tão importante, tão vital na nossa vida, né? E claramente eu não estou falando isso simplesmente por uma questão de meio político, econômico que a gente vive, questão de capitalismo. Não é esse o intuito, tá? Não há uma questão política aqui, mas uma questão sociológica, tá? E comportamental mesmo, beleza? Então, quando a gente fala perder o trabalho, a gente está falando de questão de poder. O nosso poder pessoal perante nós mesmos e perante a sociedade. E a gente pode falar o seguinte, né? E eu acho que todo mundo passou por isso, aí eu vou contar o meu caso pessoal, porque eu acho que ressoa tudo com todos e vai linkar com uma questão histórica que eu vou subir aqui para vocês. O porquê que a gente começa a trabalhar? A gente cresce, estuda, se desenvolve, alguns, né? Não são todos, mas a gente se desenvolve, faz o nosso melhor dentro das oportunidades dos momentos que nós temos e começa a trabalhar. Alguns fazem faculdades, alguns fazem cursos, outros não têm tanta oportunidade de acesso e desenvolvem uma carreira dentro das oportunidades de trabalho que vão surgindo, é óbvio, né? Mas a gente começa a trabalhar para expor o nosso potencial ao mundo, né? Mas a gente necessariamente a gente quer manter esse potencial ao mundo por quê? Para nos mostrar e crescer e continuando nos mostrando. Então a gente começa a trabalhar para custear as nossas questões pessoais, a gente começa a trabalhar para custear estudos, a gente começa a trabalhar para custear lazer, a gente começa a trabalhar para fazer uma série de coisas. E teve um carinha que é o Abraham Maslow, há um tempinho atrás, há muito tempo atrás, lá no começo dos anos 1900, ele fez uma pesquisa sociológica e vai fazer muito sentido com o que a gente vai falar aqui pelo seguinte: o que ele criou? Ele criou uma estrutura de pirâmide. E dentro disso, o que ele elencou? A gente começa a trabalhar e a nossa vida começa a ser desenvolvida nesse sentido, né, da adolescência para a fase adulta. E a gente quer atacar o que primeiro? As nossas necessidades fisiológicas. Então, o que é o trabalho para a gente? O que é a nossa vida, né? A gente começa a criar as questões de ter o dinheiro para se alimentar, ter o dinheiro para sustentar nossas necessidades básicas, né, de higiene, alimentação, lazer. O lazer também está aqui. Então, nessa base da pirâmide, a gente começa a desenvolver nossa vida de trabalho para atender essas primeiras necessidades, que é o que ele chamou de necessidades fisiológicas, né? Passou isso, a gente quer subir um degrau. Pô, legal, cara, tô com uma roupinha legal, estou estudando, estou conseguindo fazer as coisas aqui legal, minha carreira está andando, já tenho um lugarzinho legal para morar, estou conseguindo ter minha graninha para comprar minha alimentação ali, fazer meu mercadinho e tal. Agora eu preciso do que? Segurança financeira. Então, o próximo degrau dessa pirâmide que ele colocou, analisando pessoas dentro de um estudo, é o que? A segurança. Então, você começa a trabalhar freneticamente para garantir aquela segurança, sabe aqueles 6 meses, 7 meses, 12 meses de salário que você precisa manter e guardar ali para emergência? E tem que fazer mesmo, né? Legal. Cheguei nesse ponto, agora eu vou cuidar do meu social. Vou atender as expectativas da família, vou atender as expectativas do meu entorno social, dos meus parentes, dos meus vizinhos, dos meus amigos e colegas. Fiz tudo isso, vou ver minha autoestima. Pô, legal. E minha autoestima é uma coisa muito física minha. Vamos, sabe, vou andar na estica, comprar uma roupinha legal, vou fazer o terno, manter uma rotina de corte de cabelo, quero andar com aquela barbinha,
vou para academia, ficar no fitness, e a gente deixa a nossa autorrealização, que é a questão mais importante, para o final. Mas, o que a questão do trabalho ainda envolve tudo isso? Você foi lá, começou a trabalhar, fez as suas necessidades, beleza, subiu na sua segurança. Você vai subindo essa pirâmide, atendendo as expectativas, e aí você perde o trabalho, e aí a sua cadeia começa tudo de novo. E alguns vão entender isso, né? Você está lá sossegadão e num belo dia, tô sem emprego. Primeira coisa é, legal, para alguns eu tenho como me manter alguns meses, posso escolher o que eu vou aceitar nesse período, né? Então você desceu no seu degrau da pirâmide lá para a segurança e falar, beleza, eu tô seguro por um tempo, posso fazer o que eu preciso, posso aguardar, posso escolher sem problema nenhum, porque eu consigo me manter nesse tempinho todo aqui. Para alguns, isso não existe. Aqueles que não conseguiram criar segurança financeira, volta para a correria para fazer as necessidades fisiológicas novamente, né? Então a gente começa a ficar nesse círculo vicioso de subir degraus, descer, subir, descer. E o nosso medo de ficar sem trabalho é justamente isso, de não conseguirmos nos manter nesse status quo, nessa vida, nessa condição de vida que a gente criou ao longo do tempo. Se você parar para olhar a sua jornada profissional, e eu, de um tempo para cá, eu fiz muito isso, basicamente é isso. Você deixa, em alguns casos, né, para quem é um pouquinho mais workaholic, gosta de trabalhar excessivamente, que foi o meu caso por muitos anos também, você deixa de se divertir e você foca estritamente no seu sucesso profissional, como se tudo aquilo fizesse sentido e com planejamento futuro, né? Vou me ferrar aqui, vou me sacrificar aqui para viver um futuro depois, né? Então a gente deixa de viver o agora, deixa de ter algumas áreas de escape, né? Ter alguma diversão, ter alguma coisa pra gente, né? Nesse momento, e aí também onde mora um pouco do perigo, né? Porque você começa nesse processo todo, você começa a querer atender o seu prazer imediato de alguma forma, e aí você pode cair em alguns vícios, né? E vícios são muitos, né? Ou você se deslumbra demais e você, sabe, puta, tô me ferrando aqui, tô trabalhando pra caramba, e aí chega na sexta-feira, entra no modo curtindo a vida doidado, né? Então, a falta do trabalho pra gente hoje, é bem isso mesmo. É correr alguns degraus, em chegar num topo pessoal, que você fala, pô, legal, cheguei onde eu queria chegar, mas a gente tem que lembrar também que toda vez que a gente chega no topo, a gente precisa entender, nós temos que entender que o único caminho de volta é a descida. E isso é uma coisa na vida de todos nós que é batata de acontecer. Maré cheia, maré baixa, não importa. Então, o medo de perder o trabalho vai mexer muito nessa parte humana nossa de sustento. Né? A gente vendo por essa questão humana, né, social da coisa, vai mexer com o nosso sustento, mexe com a nossa autoestima, deixa a gente preocupado para boné, porque vai mexer com o nosso bolso. E depois a gente entra um pouquinho mais a fundo nesse assunto para falar dessa inversão de pirâmide, do que a gente pode fazer, porque talento e paixão gera renda, né? Quantas vezes você não vê uma pessoa de sucesso que tem um talento, tem paixão naquilo que faz e consegue reverter tudo aquilo em renda? E a gente desiste muito facilmente no meio do caminho. E aí eu já vou deixar até uma dica para vocês, ó, desse livro aqui, ó. Opa. Jacob Petrie é o autor, tá? O óbvio que ignoramos. Esse livro fala muito disso, tá? De não desistir de todos os obstáculos que tem no nosso caminho para que a gente realmente entenda, e é um tema que a gente pode trabalhar mais tarde, de talento, paixão e renda, de você explorar. E eu falo por mim, hoje eu gosto do que eu faço,
Estou criando aqui um conteúdo paralelo porque me satisfaz. Mas eu trabalho com TI esse ano, estamos em 2025, tá? Faz 25 anos que eu trabalho com TI. Gosto, não era a minha área de carreira que eu queria ter desenvolvido, mas cá estou eu. Mas digamos que foi um talento construído, não um talento que já veio comigo. E meu talento pessoal ficou lá, escondidinho, guardado, e tá ainda aos pouquinhos aqui. Eu estou colocando ele para fora aos poucos, que é a parte de comunicação. Eu gosto de escrever, meu sonho era ser professor, né, de línguas, escritor, tradutor, mas enfim, nada que ainda não dê tempo. Então a gente encerra aqui esse primeiro quadro com essa primeira percepção do trabalho, que ele traz pra gente. Galera, perder o trampo é aquele rolê, cara. Você fica, para quem tem aquela primeira segurança, fica tranquilinho por uns meses, mas aí vê que as coisas não vão acontecendo, a água começa a bater na bunda, aquilo que você podia selecionar, você acaba falando, puta, agora eu vou começar a aceitar algumas coisas. É o medo real de se danar, né? De ficar sem grana, de passar perrengue, as dívidas chegando, e sabe, aquela bola de neve que você sabe que depois você vai passar um bom tempo para resolver. E aí vira um círculo vicioso. Eu vou fazer uma programação para depois também a gente ter um episódio para falar justamente de segurança financeira, importante, né, para que a gente consiga entender a lidar com dinheiro. Infelizmente, o país que a gente mora não educa a gente a lidar com dinheiro, existe apenas a introdução escondida ali de consumismo, né, de liberação de crédito fácil, mas é um país com juros muito alto, né, dívidas de cartões e banco a gente sabe que são dívidas gigantescas, mas enfim, não é tema para agora. Mas eu queria fazer essa breve introdução para vocês do episódio 5 aqui, para falar do medo, por que o trabalho arregaça a gente mesmo, e a gente acaba também trabalhando demais, perde o emprego, fica louco, os dias vão passando, o dinheiro vai indo embora, as contas vão chegando. Pra gente que é homem e tem família, é um cacete mesmo, porque a gente fica preocupado, filho, sustento, contas e tal. E é esse o gancho que eu vou fazer com vocês daqui a pouquinho no segundo bloco. Solta a vinheta! E cá estamos nós, bloco 2. Agora a gente vai dividir em blocos. Estamos aqui parecendo televisão, né? Bloco 1, bloco 2, comercial. E no finalzinho o nosso beijo do fofo, já que eu não vou usar o beijo do gorgo, porque é a apropriação sem permissão, né? E a gente tem que ser criativo, nunca só copiar as pessoas. Muita gente, pra gente que é homem, né? E eu acho que a grande maioria passou por isso. A gente é ensinado que nós somos provedores, nós somos ensinados que nós devemos trabalhar, trabalhar e trabalhar, prover o sustento para casa, não deixar ninguém passar necessidade. A nossa família é a nossa responsabilidade. E isso, seja forte, seja corajoso, não chore, faça, 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 faça. Essa é a didática da sociedade. Vou falar sociedade brasileira porque eu não tenho experiência de vivência em outros países, né? Mas essa é a nossa a nossa cultura, né? Seja isso, seja aquilo, faça isso. E você como homem, né, para quem teve convivência principalmente com o pai, isso vem muito do pai. Não que algumas mães não façam isso, tá? Mas é uma questão muito de pai para filho, né? E para filhos. É muito mais uma cobrança para homens do que para mulheres. E principalmente pessoas como nós, né? E eu falo por mim que a gente é do finalzinho da década de 70 para 80, ainda uma sociedade não digitalizada, com muita herança histórica de avós, de comportamentos antigos, né? A gente é ensinado a prover, 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 se vira, se vira, se vira, homem faz acontecer e tudo tá lindo, bonito e perfeito. Desculpa.
Só que tem aquele negócio, né? Quem ensina você a, a compreender uma situação, a passar por aquilo? Se você tem uma queda, você só é ensinado a se levantar, mas você não é ensinado a olhar para aquilo que aconteceu. Você sai no modo foguete, arregaçando todo mundo, no modo trator, passando por cima, porque você tem que conseguir, conseguir e conseguir. Te ensinam a ter atitude, em alguns casos, né? De ser homem. Você tem que fazer porque é isso, porque é sua responsabilidade, porque é isso, né? E realmente, de certa forma, a gente tem que pensar que dentro da sociedade nossa, da raça humana, as tarefas dentro da antropologia, da sociologia, é dividido bem assim mesmo, mas com responsabilidades divididas, né? Cada um com a sua função. E o papel do homem realmente sempre foi prover. Diferente de caçar, hoje nós temos que ganhar dinheiro. E dentro da nossa sociedade consumista, nossa sociedade imediatista, a falta do dinheiro, quando a gente toma um tombo de uma demissão de um trabalho, é muito grande porque te ensino a ser o cara. Mas ninguém ensina que você pode cair, machucar a bunda, se lascar, se ralar todo. Mas ninguém te ensina a como lidar com a pressão, né? Porque nossos pais não souberam e não tiveram quem ensinassem eles a lidar com a pressão. A pressão te faz ter efeitos físicos, efeitos psicológicos. E isso realmente é muito ruim mesmo. E eu falo por experiência própria. A gente entra em depressão e fica calado, a gente passa por uma série de coisas. E claro, o que a gente tiver que passar, vai passar. Mas concorda comigo, se a gente tivesse um norte, puta, você pode cair, cara, você pode. Você vai perder o emprego, sim. Vai acontecer, faz parte. Mas ó, você faz isso, faz isso, faz isso. Que se isso acontecer, meu, você vai estar tranquilo, você vai conseguir tocar a sua vida, você vai ter uma parceira ou um parceiro que você vai poder conversar, sentem, conversem, estruturem, construam uma dinâmica dentro dessa situação. Quando vocês estiverem por cima da carne, vocês fazem isso, mas não deixem de se divertir, não deixem de fazer. Mas, meu, a hora que chegar para roer o osso, você tem que fazer esse trem aqui acontecer. E aí tornaria toda a confecção do bolo ali uma confecção mais tranquila, né? Você saberia lidar com aquilo, porque a perca do emprego, para quem não está preparado financeiramente para isso, ela vai criar um medo gigantesco. E é o medo da escassez, é o medo da dívida, é o medo de uma série de coisas negativas. E a gente, quando entra nesse rolê, meu, é a mesma coisa que você pegar seu carro e falar: puta, legal, vai começar a chover. Eu fico aqui ou saio? Desculpa. E você acaba ficando paralisado. O que acontece? A água vai subindo, a água vai subindo, a água vai subindo. E essa água que vem, meu maninho, ela não vem limpa, ela vem cheia de esgoto, vem cheia de lixo, cheio de rato, cheio de um monte de tanqueira de fezes. E é bem por aí mesmo. E é isso que acontece com a gente. O medo é a enchente. E quando o medo bate na gente, nós não estamos preparados para poder ultrapassar ele, a nossa cabeça vira uma latrina. Só que em vez de a gente dar descarga e se limpar, a gente acumula, como se o cano tivesse entupido e a bosta não desce. É bem por aí. Então, a falta da gente lidar com esse tipo de coisa, de saber contornar com os nossos comportamentos sem o devido ensinamento disso, né? Mostra que a gente sofre, né? Aí as contas vêm chegando, os boletos vão acumulando, vão vencendo. Para quem tem um restinho de grana, vai começar a escolher conta para pagar ou não conta ou não paga porque precisa se alimentar. Aí o dinheiro não vem, a ajuda de serviço, as vagas não são acionadas, entrevistas não aparecem, você acaba ficando desespero e aí, gente, é muito que acontece de muitos homens entrarem em depressão. Alguns eles
eles sobem para o mundo, eles fogem, né? Isso tem vários casos que você pode ver de gente que são moradores de rua, né? Muitos deles têm problemas pessoais e muitos porque perderam o emprego, não conseguiram se reerguer, abandonaram a família e muitos deles não vêm mais, não chegaram nunca mais a ver a família, né? Mas por vergonha, a gente tem vergonha mesmo. Tem muita vergonha do que acontece, a gente sair do nosso papel de homem, né? Do machão. Então, a gente, durante a infância, a gente pode falar que nós não temos a educação financeira para lidar com essas coisas e crescer, né? Para que a gente não sofra tanto e às vezes nem precise sofrer. Mas um outro pilar que acata, que gera todo esse medo na gente também, é a falta de educação emocional. Nós não temos educação emocional nenhum, porque o homem não chora. O homem tem que ser o fodástico, o homem tem que ser forte, o homem tem que ser tudo menos frágil, menos pertencedor das suas emoções. Ele nem sabe o que é isso. Um homem sem nada, ele prefere fugir, ele abandona a família, até porque, em alguns casos, que é o que a gente vai falar no próximo bloco, a família deixa de admirar aquele cara, porque ele aparenta fraqueza por não conseguir ultrapassar aquela dificuldade, e isso é um grande problema, né? A família também, antes de ele abandonar a família, em alguns casos, a família abandona esse cara primeiro. E aí, é uma culpa dupla, porque uma parte não consegue falar, a outra que não ouve, não tem paciência e acha que o cara está encostado, que o cara é um preguiçoso, que o cara é um monte de coisa, e às vezes, pelo contrário, ele está paralisado pela situação. E ao invés de ter o acolhimento dele, ele tem só a repulsa da família, da companheira, principalmente, né? Que vê uma fragilidade naquele cara. Pô, meu, casei com esse cara, o cara, você queria ser forte, queria segurar a bronca. Agora que tem que segurar a bronca sou eu, o cara tá parado ali. E o cara proveu a família a vida inteira. Aconteceu um acidente, ele perdeu, não se prepararam, né? Ele perdeu o trampo, não se prepararam e as coisas degringolaram um pouco. Acontece. Então, a nossa educação emocional, junto com a educação financeira que nós não tivemos, alavanca uma série de coisas que a gente nem imaginava que poderia acontecer. E vocês já perceberam que tudo que a gente fala é referente ao medo. É o medo de perder. A gente tem o medo de perder tudo. E no final, a gente acaba realmente perdendo dignidade, o nosso orgulho, a nossa luz e o nosso papel como homem na sociedade. Então, essa segunda parte era para a gente falar um pouquinho desse início de comportamento, já linkando com a parte da família também, o que é muito importante. E segue a vinheta aí, que vai vir a parte 3. Um dos grandes problemas também que a falta do trabalho traz para a vida e para a saúde mental masculina do homem é que muitas separações acontecem nesse período. E aí, o porquê que acontece isso, né? Primeiro é a falta de alinhamento e a falta de diálogo entre o casal, uma estrutura construída para passar por momentos difíceis, né? Muitos casais estão juntos e não estão preparados para conflitos, nunca estarão, mas nunca dialogaram sobre isso, nunca falaram sobre temas assim, e aí, consequentemente, não estão preparados para passarem por momentos tão turbulentos. O homem, por ser aquele bicho caladão, não precisa de ajuda, vou me virar, vou fazer acontecer, e tralalá, tralalá, tralalá. Algumas mulheres, por estarem no papel apenas de casa, mas a gente sabe que hoje, nos dias atuais, os dois trabalham, né, para alcançar aquela vida física, financeira que querem, né? Então os dois trabalham, aí nesse caso a mulher acaba virando a provedora principal da casa, e aí dois comportamentos nos homens também podem nascer, né? Aquele cara que vai enfrentar a situação para voltar para o mercado e aquele outro cara que vai se acomodar e vai deixar a mulher sustentar ele até o momento que ela acordar e falar: meu amigo, vai da área porque não vou sustentar vagabundo, né? O termo é bem esse mesmo, né?
É duro falar isso, mas o termo é bem esse mesmo. E é desafiador, né? Quando a mulher perde a admiração pelo homem nesse sentido, e aí existem vários outros comportamentos nela que podem acontecer. Geralmente o cara é o cara bacana, um cara provedor mesmo, parceiro, faz tudo. Mas aí a gente não pode controlar a índole da outra pessoa, né? São em momentos difíceis e desafiadores ao extremo que nós identificamos se aquela pessoa que está do nosso lado, ela realmente é companheira ou companheiro, né? Ou não. E em muitos casos a pessoa vai lá, espana e vai perdendo admiração pelo cara, mesmo vendo que ele está na batalha, que ele está lutando, que ele está buscando voltar ao patamar dele, mas não é a vibe da mulher, não é a vibe do parceiro, então assim ela vai e começa a perder admiração pro cara, e aí nessa perca de admiração, né, ela vai aqui, outras coisas vão acontecendo até que a ruptura acontece. Mas a gente também não pode deixar de falar do cara também que se acomoda. E existem muitos. Pô, a mulher ganha bem, bacana, mas ela vai sustentar e o cara vai rolando, né? E aí, meu amiguinho, tá mais já conseguiu arrumar um emprego? Ele, mais ou menos, mais ou menos. E aí as coisas não vão acontecendo e algumas mulheres se submetem a isso, né? E aí entra até uma questão de sentir pena da pessoa, né? Até pela história que construíram juntas. E outras horas não, e aí o caldo entorna. E isso é extremamente delicado, né? Quando os dois não estão alinhados dentro do processo. E acontece muito, né? Existem pesquisas aí, depois eu vou procurar as fontes e coloco nos posts lá dentro do perfil, que boa parte dos divórcios dentro do Brasil eles estão relacionados com problemas financeiros. Problemas financeiros, e hoje nós sabemos que não é só o homem que é provedor. A mulher em busca do seu espaço e o espaço de direito, né? Ela também ajuda na construção e no sustento. Vamos usar sustento, né? Mas eu não gosto muito dessa palavra, porque para mim parece uma palavra bem antiquada. Mas no sustento da casa. Então, essa falta de admiração, perder o casamento, perder algumas coisas, são consequências também do trabalho. E aí a gente remete lá na enquete que a gente fez de separação ou trabalho. Uma coisa pode levar a outra. Né? É um tema que, se você não conduzir bem, a falta de trabalho vai fazer você perder o seu relacionamento também. E o que está inserido no aspecto masculino com relação a isso? O silêncio. Você não sabe conversar, você não sabe se externar. E no meu caso, por um tempo, onde eu pedi as contas de um emprego, onde eu estava claramente sofrendo, é, desculpa, assédio moral, eu tive a raiva muito latente. Sabe aquele negócio de bicho ferido, bicho que ataca, aquele rato no cantinho, que em vez dele se entregar, ele parte pra briga? Eu sempre fui assim. Então, o meu modo trator de lidar com as coisas antigamente não me permitia falar porque ia me mostrar fraqueza, né? E eu caí muito, porque eu tinha um filho ali praticamente recém-nascido, de 8 meses, quando eu joguei uma situação pro alto. De não falar, mas cobrar a mim mesmo, e tudo que a gente faz pra gente mesmo acaba ressoando na família, né? Tô vendo até comentários aqui, vai vir barulhinhos mesmo, gente. Aqui, quem sabe faz ao vivo, vai vir notificação de WhatsApp estourando no áudio. E galera, tá tudo bem. O vídeo é para ser assim mesmo, tá? Então isso acontece muito e vai acontecer muito. E eu me coloco na janelinha aí também, né? De, de passar por isso. De passar por isso, não ter vergonha de contar as coisas que aconteceram. E isso é comportamento nosso. Então, ou a gente lida ficando recluso demais, e isso afeta porque para a gente chegar num ponto de depressão assim é muito mais rápido mesmo. E ao mesmo tempo também do outro lado faz a gente bater demais, né? E não necessariamente o bater
a gente está falando em violência física. Apesar que em muitos casos vai chegar nisso, chegam nisso também, né? De até em casos mais graves, chega até a feminicídio, né? O que é um ato bem extremo. Mas você tem os dois lados. Ou você se retrai demais em falas, em comportamentos, estiver jogando lá no fundo do poço, ou você continua no fundo do poço de uma forma muito agressiva. Você é aquele leão que caiu no poço, tá rugindo de raiva, quer sair e nada acontece. Nos dois casos, sair dessa situação é extremamente complicado. Por quê? Quando você está muito enclausurado em emoções e você não sabe lidar com elas, a tendência é que você cada vez mais se afundando como se fosse numa areia movediça. E olhar o problema em cima do muro vai ficar mais difícil. Porque já diria Albert Einstein, né, o cara da ciência, que falava que você nunca vai conseguir resolver um problema na mesma vibração que você criou. Né? Então, se você perdeu o emprego e a sua primeira reação foi cagar o trem todo do seu emocional, você não vai conseguir resolver o seu problema até você conseguir resolver a tua cabeça. Simples assim. E nesse resolver a cabeça, todo o rolê dentro de casa, meu amigo, vai desandar. Já diria minha mãe e minha avó que panelas que muito mexem, a comida desanda. E é bem por aí mesmo, só que essas muitas colheres mexidas é você mesmo que mexe. Então ter uma estrutura emocional positiva, ter um relacionamento, vou falar a palavra, mas não nesse sentido de sexual, tá? Mas ter um relacionamento aberto, diálogo, conversa, interesses conjuntos, administrar as finanças em conjunto, né? Hoje os casais, cada um quer ter seu dinheiro, cada um divide as contas e vida que segue. E tá tudo bem, se funciona, funciona, mas casais de sucesso prosperam juntos, pensando juntos, planejando juntos e administrando juntos. Os dois tendo o mínimo de consciência emocional para lidar com as coisas, vai passar, ó, voando, né? E aí acontece de a mulher perder a admiração porque a gente, ó, se fecha, é fechado, não conversa, briga, raiva, fica lá no cantinho, parece que tá no cantinho do castigo, né? Você se coloca no cantinho do castigo. E isso é horrível. Horrível, horrível, horrível. Isso é um fato. Muitos casamentos acabam por isso. Então eu quis trazer esse assunto aqui também, porque lá na enquete a separação ficou em último lugar. Mas a falta do trabalho pode gerar um divórcio, uma separação, justamente por não conseguir lidar com a situação, os dois não conseguirem lidar. E hoje, gente, é difícil falar isso, é difícil, mas muito homem se escola na mulher nessa situação, ao invés de se cuidar e partir ali para uma evolução pessoal. E é importante a gente falar disso. Nós estamos há muitos passos para trás nesse sentido de educação emocional, de saber se olhar, porque nós temos uma visão que isso é retrógrado, que isso é bobeira, que isso é besteira, que isso é coisa feminina. Não, gente, não é. Se conhecer de verdade, entender o seu papel dentro da sua própria vida, é o que permite a gente seguir. Igual, tem muitos homens por aí que estão perdidos. Homens com mais de 40 anos que estão esperando a salvação da mulher para que ele cresça. E é o que mais tem hoje, gente. Por incrível que pareça, homens se escorando em mulher, né? A mulher se escorar em homem, apesar de ser uma palavra também forte, socialmente falando, é uma coisa normal. A mulher, ela é essa questão de a gente acolher, de a gente proteger, e tá no papel dela, mesmo ela sabendo a importância dela, se posicionando no mundo como uma pessoa que merece ser vista e merece ser acolhida e ter o espaço dela. Mas a gente sabe que perante a força masculina física de proteção, a mulher se escorar no homem é normal. O que não dá é o homem ficar 100% escorado na mulher. E tem gente, homem, que vive assim. Isso não é ser homem. Isso é ser dependente emocional em qualquer situação. E essa dependência emocional, esperando que alguém venha te salvar, meu amigo, não vai existir. Essa salvação começa por você. E aí, quando você decide se salvar disso, muitas coisas acontecem. E você vê que você não vai precisar de uma mulher para crescer. Você vai ter uma mulher do lado crescendo com você. Você tendo atitude, você construindo o caminho junto. Um pavimenta. Porque olha só, isso já dizia o bisavô, meu bisavô, avô do meu pai.
Um homem pode passar 20 anos cavando um buraco com uma colher. Com a companhia errada, esse buraco é tapado em um dia. Com a mesma colher, para você ver a força de que pode ter uma decisão errada, um relacionamento errado, né? Uma pessoa que não está na mesma vibração. E isso serve para você também. O cara que está ali na espreita, né? De achar a salvadora, é a mulher que também cavucou ali, ó. Com a colherzinha, cavou o espaço dela. O cara vem lá tranquilamente, bota a cadeirinha dele, fala: Ei, gata, é nóis. Agora eu tô contigo, vou crescer junto. Porra, não dá, né? Aí não é crescer junto. Aí, como diria ali o quinta série, é ejacular com o instrumento dos outros, né? E é nesse sentido que eu falo pra vocês de tem um relacionamento, não importa se é casado formalmente ou não. Você que é homem, construa diálogo com a sua parceira, façam planejamentos, né, que vocês possam ter o momento de vocês, curtir. Eu passei 10 anos no meu trabalho, e aí vem uma parte do bumbum na janela que eu vou contar para vocês, que eu passei 10 anos trabalhando numa empresa grande, ganhei dinheiro pra caramba. Ganhei. E sabe o que eu tive de resultado com tudo isso? Eu não tenho lembrança de um dia de uma viagem de final de semana ou umas férias. Sabe por quê? Porque elas não aconteceram. O trabalho sempre vinha em primeiro lugar. Segundo, o resultado disso foi que no final dos 10 anos eu estava com meu fígado lascado, perto de uma fila de transplante, estava completamente perdido em depressão, em crise do pânico. Eu saía correndo na rua, não conseguia ficar fechado num trem, num ônibus, dentro de um carro. Se eu estivesse dentro do meu carro, com tudo em volta, o trânsito parado, eu espanava. Espanava mesmo. Disparar mesmo. Disparava mesmo. E não tive lucro com isso. O dinheiro foi embora. O dinheiro foi embora porque eu não tive administração financeira, não tive educação. Para mim, dinheiro na minha família era guardar na poupança. E, gente, dinheiro na poupança no país que a gente vive não é nada. Absolutamente nada. É deixar dinheiro parado, sem render, sem trabalhar por você. O dinheiro é uma coisa boa, que também vem as questões das crenças depois, que a gente pode falar muito, né, de crenças, né? Sobre dinheiro, principalmente, né, que o dinheiro é sujo, blá blá blá, essas coisas. Mas enfim, tem um diálogo muito, muito, muito bom e que possam ultrapassar os momentos, porque quando a gente fala de saúde masculina, a gente também tem que falar de feminina. E eu não tô aqui para criar apartheid de homem e mulher, pelo contrário, eu quero que a gente homem nos vejamos, porque existem comportamentos bons e comportamentos ruins. Existem homens bons e homens ruins, mas aparentemente o que a gente vê hoje, por nós não termos espaço para falar, não termos espaço para nos comunicarmos, é que a gente é ruim, está criando um estereótipo de homem não presta, homem é ruim, homem é isso, homem é aquilo, e nem sempre é assim. A gente só tem comportamentos que a gente não soube olhar. Beleza? E agora a gente vai aqui dar uma pausa rapidinho, segue a vinheta, porque a gente vai ter a nossa conclusão desse podcast que está sensacional. Beijo do fofo. E estreando o quadro com o bumbum na janela. É isso aí. Eu tenho muita coisa pessoal minha para falar sobre trabalho, e eu falei um pouquinho aqui no bloco anterior, né? E o principal, e eu falei também um pouquinho de crença, e eu vou vincular as duas, tá bom? A gente faz muita repetição, se vocês voltarem lá no nosso primeiro episódio, a gente fala muito de constelação, de repetição, de homem que não se vê, e é verdade, né? É verdade, né? Tô parecendo o Roberto Carlos com esse microfone aqui muito 10, né? Enfim. E como é que foi a minha criação referente a isso, tá? O meu pai, ele trabalhava de segunda a sexta numa empresa de tecidos, de roupas, né? E preocupado com a família em dar melhores condições pra gente dentro do possível, né? Do que ele podia. Eu vi meu pai trabalhar de domingo a domingo por muitos anos.
Muitos, 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 muitos anos. E meu pai não foi muito de conversar, né? De explicar as coisas. Mas eu acabei iniciando o meu trabalho profissional e não obrigado, tá? Que isso fique muito claro, com 9, 10 anos de idade, vendendo vassoura junto com ele aos finais de semana. E o ensinamento que eu tive foi de não que eu evoluísse para que eu não deixasse meus filhos passarem por aquilo também. Era uma coisa que constantemente eu ouvia. Então, o que que eu fui criado na minha cabeça? A trabalhar, 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 trabalhar. E eu não via meu pai se divertir. Não havia diversão. Raramente tinha diversão, tinha viagem, até que meu pai não tirava férias. As férias eram totalmente no final do ano e a gente sempre, nesse momento, tinha um momento de lazer, mas depois, por motivos pessoais de família, né, a gente não teve mais isso. Então, não vi, não tem diversão, eram raríssimos os momentos de diversão. E isso vai colocando na minha cabeça, como homem também, de seguir os passos. E eu segui os passos, e por isso que eu trabalhei 10 anos sem ter aproveitado nada. Não fiz nada, nada. E o dinheiro não serviu para nada. Absolutamente nada. Então a gente acaba, no meu caso, como eu virei, tem muitos por aí, virando workaholic. E aí o que acontece? Você, por viver nessa função de trabalho, 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 você acaba fazendo o quê? Cobrando, se cobrando, e consequentemente, quando você se cobra, você dá aquilo que você tem. E você começa a cobrar todo mundo também para que sejam iguais a você. E eu não queria mais esse espelho para os meus filhos, né? E eu não culpo meu pai por isso. A decisão de seguir os passos, mesmo só tendo aquela visão, né? Foi decisão minha, né? Inconsciente, é óbvio, né? Se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu teria feito diferente e respeitando a história dele, né? E a história da comigo, né? Mas eu teria feito diferente e foi como foi. Então muitas pessoas são workaholic por causa disso. E onde eu quero chegar com isso? O trabalho para mim virou identidade. É como se o trabalho fosse meu RG, né? Eu era Arthur Nogueira Lázaro Trabalho da Silva. E não trabalhar para mim era pecado, né? Tanto assim que chegou um determinado momento da minha vida que eu trabalhava, tinha uma empresa, trabalhava à noite, prestava consultoria para uma outra empresa e vamos que vamos, sabe? Dormindo 3 horas por dia, 2 horas por dia, 4 horas por dia. E toma-lhe, 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 sábado, domingo também, sem diversão, porque o trabalho acumulava, tinha que fazer. Aí entra de novo, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ficar seguro, ficar seguro, ficar seguro. Ficou seguro, aí eu tombei. E nessa que eu tombei, o dinheiro acaba, né? Porque você não está preparado para passar por aquilo e o meu dinheiro acabou por 2 vezes. E aí você volta naquele círculo, naquele ciclo vicioso da pirâmide de novo e começa todo o rolê de novo. E esse é o meu caso pessoal que eu queria dividir com vocês, que a gente precisa ter equilíbrio. Ter muito, muito, muito equilíbrio. Você que é casado, hoje eu não sou mais casado, eu sou divorciado, mas ter o equilíbrio de construir um planejamento de vida onde você planeje e não viva num futuro que você acha que pode chegar, porque às vezes você está planejando, vislumbrando o futuro e o futuro que você vislumbrou lá embaixo, lá atrás, você já está vivendo e você não está nem percebendo. Então é importante a gente ver os nossos comportamentos, ver o que nós queremos. E meu amigo, eu tô com 43 anos, ano que vem eu tô fazendo 44. Nunca é tarde para começar a se olhar, nunca é tarde para reviver. E o importante é o autoconhecimento para gente que está numa idade mais avançada, né? Muito bom seria se todos pudessem ver isso mais cedo, né, na etapa da vida. É a gente entender que a gente vai ter que olhar para muita coisa dolorosa que talvez nós nem sabíamos ou lembrávamos que tinha acontecido com a gente. São traumas, feridas ali que aparentemente estavam cicatrizadas, mas elas estão seguras por um ponto de linha cirúrgica que pode estourar a qualquer momento e elas estouram. Então, olhar para isso é doloroso e a gente não aprendeu, homem, a sentir dor.
a gente aprendeu a ser forte, engolir o choro e engolir a dor, porque a gente é foda. E ser foda não é ser forte o tempo todo. É saber reconhecer que a gente deve e pode ser fraco, que a gente deve e pode errar. Porque a gente só aprende, galera, muitas vezes errando. E mesmo assim a gente aprende na teoria e na prática erra. E é importante errar, porque às vezes a gente pode melhorar a prática e a teoria quando a gente erra. Então, esse é o meu bombom na janela. Poderia falar muito sobre meus casos de trabalho, mas eu acho que o workaholic, essa ganância de você construir algo, e eu também tive muita questão de ser alguém, né, de ter cargos importantes, correr atrás disso, também leva a muitos buracos falsos, porque às vezes a gente quer encurtar espaços sem preparar. E isso também são ciladas do trabalho que podem fazer com que a gente nos engane e aí nos frustre. Que além da perca do trabalho, a frustração de um cargo não ganho também é um outro problema. Então, o que eu tenho de dizer nesse finalzinho é equilíbrio. Que a gente tenha equilíbrio, que a gente sempre mantenha uma capacitação e nunca deixe, meu amigo, para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Se você tem 10 minutos para ficar com os seus filhos, brinque. Sente de uniforme, de terno na sala, não importe como. Mas não chegue em casa e comece a trabalhar. Eu fiz isso por muito tempo. Por muitos anos, o meu escritório em casa foi a minha cela. Hoje, realmente, eu posso falar que é o meu local de trabalho e eu não estou mais preso. Por quê? Se eu estou aqui gravando esse podcast hoje, é porque eu já brinquei com os meus filhos. E hoje é dia 11 de agosto, né? Eu estou soltando esse podcast e exatamente há um mês atrás eu quebrei o meu braço. E eu quebrei brincando com os meus filhos, com outras crianças. Eu quebrei meu braço brincando. E no dia seguinte eu estaria de férias da consultoria, tem os dias da consultoria que eu presto, eu entrei de descanso. E se não fosse meu braço quebrado, eu não teria aproveitado tanto o quanto eu aproveitei com os meus filhos e descansado. Porque eu também precisava descansar a cabeça, não só o corpo. A cabeça é importante descansar. Então, é o recado que eu tenho para vocês. Trabalhar é importante, trabalhar é importante. Ganhar dinheiro é ganhar dinheiro. Aqui ninguém é hipócrita em falar que dinheiro não presta. Dinheiro é gostosinho, sim. Dinheiro ajuda a deixar a gente satisfeito e feliz, sim. Não tem que ser hipócrita, não. Tem que falar assim, o dinheiro é importante na vida, sim. Desde que a gente tenha equilíbrio, desde que a gente tenha diálogo, desde que a gente tenha convivência harmoniosa conosco, primeiramente, tá bom? Um beijo do fofo e aguardem os próximos episódios. Vamos falar bastante de comportamento feminino com o masculino, os impactos do comportamento e da ausência masculina na educação dos filhos, o abandono dos pais, mesmo estando vivos e não sumidos, aqueles antigos que foi comprar cigarro e não voltou. A gente tem muito pai presente e ausente. Estranho isso, né? Mas vamos falar bastante disso. Gratidão, galera. Espero que vocês tenham curtido. De novo, perdão se a qualidade do vídeo não estiver muito boa ainda. Mas eu vou trabalhar para melhorar isso, com certeza. Vocês estão vendo que eu estou mexendo muito o braço esquerdo, porque eu ainda estou com o meu braço direito um pouquinho ruim. Então eu não estou quase mexendo ele, ó. Tá aqui. Mas é isso. O importante é o conteúdo. Eu espero que vocês comentem aqui, participem. Inscrevam-se no canal, compartilhem, mandem para quem precisar, vai ser legal. E eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar bastante gente. Podem mandar perguntas, dentro da possibilidade eu respondo lá para todo mundo, tá bom? Ó, beijo para todo mundo. Obrigado.